Olá! Deputados e senadores estão articulando a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito sobre a administração do futebol. A iniciativa visa apurar as ramificações no Brasil das investigações que levaram à prisão de 7 dirigentes da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, numa operação liderada pela Polícia Federal Norte-Americana, o FBI. Eles foram acusados de crimes como fraude, suborno, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Entre os presos está José Maria Marim, ex-presidente e atual vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Ao mesmo tempo, a Comissão do Esporte da Câmara vai enviar uma comissão aos Estados Unidos para acompanhar as investigações. Tudo isso acontece no momento em que o Congresso discute a medida provisória do futebol, que exige melhoria na gestão e regularização fiscal dos clubes. Será que chegou a hora de mudar tudo na gestão do futebol brasileiro? Esse é o tema do Brasil em Debate, que tem a presença do presidente da Subcomissão Permanente do Futebol Brasileiro, âmbito da Comissão de Esporte, deputado Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, e do ex-presidente do Corinthians, André Sanches, do PT de São Paulo. Deputados, isso pode gerar alguma consequência para o futebol brasileiro, deputado Afonso Ram? Olha, em primeiro lugar, Vânia, esse é o debate que nós temos que fazer com a transparência devida, e a gente vê aqui um impacto das notícias no futebol mundial com reflexos no Brasil, faz com que nós tenhamos que aprofundar exatamente o conhecimento, as responsabilidades, e inclusive já tivemos uma rodada na Comissão do Esporte. E a nossa subcomissão especial do futebol, que nós criamos recentemente, ela vem exatamente, inclusive, com uma proposta de um fórum permanente do futebol. Para quê? Para que nós possamos, ao longo de todo o nosso mandato, nos próximos 4 anos, trabalhar uma agenda positiva para o futebol, inclusive em todos os aspectos. Uma delas é trabalhar a questão da dívida dos clubes com responsabilidade fiscal, que é a medida provisória 671 e que precisa dos ajustes. Temos também as questões sobre o que está ocorrendo no âmbito da FIFA e qual é o reflexo aqui no Brasil. E agora um aprofundamento para que a nossa CBF, para que a organização maior aqui do futebol também possa ser transparente nos seus contratos, na sua postura, a participação dos clubes, a valorização dos atletas, e tudo isso nós entendemos que o Congresso pode e deve ter um papel importante, além do papel legislativo também, onde são providências necessárias, tanto na área trabalhista, nas outras áreas que são importantes. E temas como os estádios, o aproveitamento, o retorno do torcedor e a organização do futebol, o calendário. Então nós temos aí vários temas, inclusive na subcomissão dividimos 4 relatorias, o deputado Sanches é um dos relatores de um dos temas, e nós estamos inclusive com uma proposta, através deste fórum, para fazer exatamente o aprofundamento sobre o futebol, que se faz necessário. Agora, claro, surgiu uma prioridade, que é fazer os esclarecimentos e transformar as instituições do futebol, leia-se federações, a própria Confederação Brasileira de Futebol, os clubes, que eles possam e nós possamos ter uma interação maior e um dado importante de informação ao torcedor. O torcedor tem que ter tranquilidade com o futebol brasileiro. E é nesse sentido que eu acredito que até uma CPI ela se faz necessária. Nós assinamos, eu mesmo assinei, já há uma CPI em andamento no Senado, liderada pelo deputado Romário. Talvez possamos ter aqui uma CPI mista, mas o que é importante é esclarecer, é fazer o debate necessário e fazer um planejamento para o futebol brasileiro. Deputado André Sanches, o senhor sempre foi um crítico da gestão do futebol pela CBF. O senhor acha que é o momento de deixar para trás a CBF e formar uma outra organização do futebol brasileiro? Isso seria impossível. Mas eu entendo também que as leis e as discussões que querem ter sobre o futebol tivessem sobre o país, nós seríamos um país de primeiro mundo, né? Aqui no futebol, todo mundo, seja Ministério Público, político, polícia, tudo quer se meter no futebol. E muitas vezes nenhum deles sentaram numa presidência de um clube, ou numa federação, ou numa CBF, e poucos participaram do futebol, mas todo mundo dá seu palpite, que eu acho válido. Mas quanto menos o governo se meter nos clubes, nas federações, é melhor, porque o governo mais consegue continuar o dele, imagina o dos outros. Então, nós temos que ir um pouquinho com o pé atrás. É óbvio que esse negócio, esse escândalo que houve agora recentemente com o José Maria Marim, atinge o futebol brasileiro de uma maneira
muito triste. Por quê? Porque o futebol já, historicamente, é um pouco desacreditado. Uma hora porque o árbitro roubou, uma hora porque combinaram o jogo, uma hora porque não sei o quê, porque no brasileiro, aqui nós, vivemos numa desconfiança total. E o futebol não foge à regra. Então nós temos tudo isso aí. Acontecendo isso agora fisicamente com o Marinho, realmente é perigoso. E se vier a acontecer e confirmar com o Marco Polo de Onero, será uma mancha muito ruim para o futebol brasileiro como um todo. Eu não estou aqui defendendo esse ou aquele. Para o futebol como um todo, é péssimo. Mas entendo que tem que ser investigado. Entendo que a Polícia Federal, a Receita Federal tem que ir em cima de todos e saber aquele que errou e o que errou pagar. Acho que é o momento do futebol brasileiro ressurgir das cinzas e voltar muito mais transparente, mas não para o público, não para a polícia, para o seu torcedor realmente, para o teu clube, para o teu torcedor. Eu acho que são importantes. Uma gestão muito mais moderna, com menos reeleição. No Corinthians não tem nem reeleição, mas no máximo uma reeleição, e essas coisas fazeram o futebol crescer bastante. O futebol brasileiro, eu sempre disse, era uma caixa preta, tá cinza, e aos poucos, talvez não com a velocidade que você está se tornando branca. Mas os órgãos desse país têm que jogar pesado e ver realmente quem deve e tem que pagar por isso. Deputado Afonso Ramp, me pareceu que existe uma discordância. O senhor falou muito na posição do Legislativo frente ao futebol, e o deputado André Sanches me pareceu que discorda dessa posição do governo se meter nessa história ele defende uma maior independência. Na Alemanha, quando eles começaram essa reconstrução aí que levou a construir essa super seleção, houve uma interferência, uma ingerência do Estado no futebol. O senhor acha que isso seria positivo? O senhor acha que aqui funcionaria? O senhor acha que seria o momento agora do Estado prestar mais atenção, controlar mais? Essa MP é uma tentativa de controlar um pouco? Na verdade, né, nós temos até concordância, né, porque nós entendemos que a participação do governo no âmbito, né, de intervir nas relações institucionais do futebol, ela não é positiva, né? O que se faz necessário é, na situação de dívida e endividamento, criar um componente e um ambiente para essas condições. Nós, na verdade, nós discutimos um projeto de iniciativa da Câmara aqui dos Deputados, né, onde fizemos uma grande discussão que queríamos fazer uma proposta por ocasião da Copa do Mundo, porque nós entendemos que o Brasil não devia ser apenas a sediar a Copa do Mundo. Nós deveríamos, né, deixar um legado e também aproveitar para nos organizar. Um dos grandes pontos de dificuldade hoje é endividamento dos clubes. Inclusive não se pediu concessões, se pediu condições de pagamento. E esse projeto foi desenvolvido pela Câmara. E, na verdade, o governo é que, né, trouxe uma medida provisória, e a medida provisória, inclusive, está inoportuna. Os clubes não estão concordando. Nós fizemos agora um amplo debate e não há uma concordância porque, né, ela ficou muito fiscalizatória, ficou muito arrecadatória. E não é essa a finalidade. Então nós temos que criar condições para os clubes, dar o componente de prazo, né? Isso é o ponto fundamental para, com responsabilidade, com responsabilização, mas é uma parte, né, dos pontos, vamos dizer assim, dos esteios estruturais do futebol. Por exemplo, a base, categorias de base, formação, a formação do jovem atleta. Esse é um tema que nós entendemos que é um tema de prioridade. Nós conseguimos, através, inclusive, da legislação, através da Lei Geral da Copa, no artigo 29 da Lei Geral, nós colocamos que dos lucros que a FIFA iria obter com a Copa aqui no Brasil, deveria deixar um percentual para a construção dos CTs. Agora, essa semana, nós fizemos o questionamento ao presidente da CBF, justamente para saber como andam, porque foi disponibilizado 20 bilhões, né, para a construção desses CTs, já iniciou um primeiro centro de treinamento lá em Belém do Pará, tem mais 2 em andamento, mas nós temos condições e precisamos andar rápido com esse projeto. E faltam outros 80 milhões, inclusive, né, de dólares, para complementar. E nós entendemos que com esse recurso, 100 milhões de dólares, dá para fazer vários centros de treinamento que são estruturais. Esse tema, por exemplo, na medida provisória não foi contemplado. Nós temos lá, inclusive, emendas, iniciativa para voltar ao projeto original, porque nós estamos criando, por exemplo, dos prêmios da loteria, tirar um percentual, talvez de 10%, para a formação dos atletas, construir, consolidar um dinheiro novo para um dos pontos que vai favorecer a formação de atletas, a inclusão social, né? Mas principalmente formar novos craques de futebol, que hoje os clubes têm dificuldade de recurso, inclusive na base, né? Presta atenção. Sim. A dívida dos clubes com imposto não é o problema dos clubes.
Não é 3 bilhões e meio. Aqui nesse país já desceu refis para Deus e o mundo aí. Para a universidade, para montadora, para tudo. Então isso é uma hipocrisia que existe. Mas como o futebol é emoção, é paixão, tem que ter a contrapartida. E eu sou a favor que tenha, no mínimo, perca de ponto até caída de divisão. Mas o problema do futebol brasileiro é muito maior que CBF, que Corinthians, que base. Você hoje não pode ter garoto com menos de 14 anos trabalhando nos clubes de futebol, fazendo futebol. Você pode pôr ele numa escolinha, mas não pode pôr ele no Corinthians. O Ministério Público não permite. Que acho que é empregatício, é tudo. Então são coisas ridículas. É óbvio que o Corinthians, o Flamengo, o São Paulo, os grandes times, olham muito a sua base e gastam muito dinheiro na sua base. O Corinthians gasta em torno de 15, 16 milhões por ano na base. Mas dos 300 jogadores da base que tem lá, sai 2, 3, 4 jogadores de futebol. É um problema social muito grave que ninguém discute. Porque nós tentamos formar o atleta, mas muitas vezes esquecemos o cidadão. E você imagina cada clube com 100 garotos, 150 garotos de 8 a 16, 17 anos nos clubes, que ficam 15 anos jogando, esse papo que eles estudam não é verdade. Tem escola, tem tudo, mas não estuda. Ele vai lá, tá nota, viaja 2 meses, tem concentração, então sai mal formado de escolaridade falando. Então é um problema social muito grave. O problema maior que tem no futebol brasileiro é o trabalhista. Que a Receita entende uma coisa, o governo faz outra coisa, os clubes fazem outra coisa, que não tem uma definição daquilo que tem que ser feito. É muito mais grave os trabalhistas do que o refinanciamento financeiro das dívidas. E nisso a MP não também não se meteu no negócio, porque a MP... Agora, isso pode sair alguma coisa da discussão, deputado? Eu entendo que na 671, ela está até mais ampla do que devia estar. A 671 tinha que ser discutido o refinanciamento e a contrapartida, ponto. Aí a comissão de esporte, dentro lá da comissão do futebol, aí vamos discutir o trabalhista, vamos discutir a loteria, vamos discutir isso, discutir aquilo. Porque senão a 671 acaba ficando muito ampla e talvez não funcione por causa disso. Então ela tinha que se explicar, bom, vamos dar o refinanciamento, como damos para toda a sociedade, só como é paixão, como é emoção o futebol, tem que ter aqui. Quem não pagar, quem não mostrar CD, cai de divisão e perde ponto. Garanto para você que o problema do futebol brasileiro, metade se solucionaria nisso. Bom, e a outra metade a gente vai conversar depois do intervalo. O Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo o futuro do futebol no Brasil com os deputados André Sanches, do PT de São Paulo, e Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul. Deputado André Sanches, qual a consequência que pode ter essa crise da FIFA no futebol brasileiro? Então, vamos deixar bem claro, o Marinho nunca foi nada da FIFA. O presidente da CBF, José Maria Marinho, nunca foi nada da FIFA, nada, mas nem secretário. Nada. Então, a CBF está envolvida nesse que ele foi preso? Não, o que acontece é que houve uma negociação nas gravações lá, nas delações do Ávila e todo mundo, que a Conmebol foi receber propina e o Marinho estava nesse meio. E pela Copa do Brasil, que aí é o J. Ávila, tudo que participa dessa negociação. Mas o Marinho nunca foi nada da FIFA. Quem era da FIFA era o Ricardo Teixeira, quando saiu o Ricardo Teixeira é o Marco Paulo Del Nero. Então a coisa é mais complexa. O que eu entendo que isso aqui afeta o futebol brasileiro, fora a imagem, que já era um pouco desacreditada, com esses escândalos muito menos, é os patrocinadores, porque o futebol vive de dinheiro. Ninguém faz futebol sem dinheiro. O Corinthians é bom porque tem dinheiro, o Flamengo é bom, o Inter, tudo porque tem dinheiro. Senão, o treinador é excelente, o presidente é muito bom, mas põe ele no Guarani de Vesópolis para ele fazer subir lá. Então, é grana. Os patrocinadores indo embora do futebol, como aconteceu com a Nissan com o Vasco da Gama. Quando saiu aquela briga do Vasco, a torcida, a Nissan pagou a multa e saiu do futebol. Isso é muito triste para o futebol e perigoso, porque se os patrocinadores forem embora, realmente o futebol brasileiro vai entrar numa crise muito grande. Deputado Afonso Ram, o que o senhor acha da possibilidade de os clubes brasileiros, o presidente da CBF, o Marco Paulo Del Nero, veio aqui ao Congresso, conversou com os parlamentares. Eu gostaria de saber qual foi a impressão que o senhor teve dos clubes brasileiros. Ele recebeu apoio, parece que ele está garantido na CBF, mas o que o senhor acha da CBF continuar mantendo aí o comando no futebol brasileiro? E qual a impressão que o senhor teve do encontro que houve? Apesar de todas as questões, eu acredito que a instituição CBF é uma instituição muito forte. Né? Nós temos aí 5 títulos de Copa do Mundo. Né? O que precisa e é necessário?
exatamente nesse momento que está sendo questionada a questão da instituição FIFA, que aí inclusive tem um aspecto importante. Lá nos Estados Unidos, né, está sendo feita uma investigação há 3 anos pelo FBI sobre os últimos 20 anos em relação ao futebol. E eles levantaram que há problema em relação à Copa do Mundo da África, há problemas em relação à sede na Rússia em 2018 e também no Catar. E não faz menção ao Brasil, né, a nossa Copa de 2014. Isso é um ponto positivo, claro que, né, o aprofundamento pode surgir alguma coisa, mas lá nas investigações, então, isenta a Copa do Mundo no Brasil. Eu vejo isso como um ponto... Até porque foi candidato único. E eu acho que isso é um ponto importante, né, da credibilidade da nossa Copa. Acho que esse é um ponto fundamental. A outra sua pergunta era relacionada ao encontro dos parlamentares isso. com eu o vejo Marco Paulo também, Leonero, assim, presidente da CBF. Foi muito positivo à medida em que o presidente veio, né, recebeu indagações com grande profundidade, né, respondeu a todas, isso eu achei importante, né, não fugiu das perguntas, e isso eu acho importante para um esclarecimento inicial. Claro que vai ter muito desdobramento, vamos ter CPIs, mas lá na Comissão do Esporte nós tivemos um grande debate onde houve exatamente posicionamentos. Foi perguntado sobre se ele renunciaria, ele foi enfático, dizendo que não havia nenhuma razão e que não renunciaria, que não tinha fatos para ele se desvincular da entidade. Eu coloquei também a questão da importância, lógico, da transparência. Por exemplo, quando se fala desses contratos, né, a CBF faz contratos de patrocínio, né, é uma instituição que ela é privada, mas ela usa a imagem nacional. Então, eu acho que é importante ter esclarecimento sobre esses contratos, né, das competições, da mesma forma. Eu acho que as informações e os esclarecimentos que devem ser necessários para que nós possamos, né, ter mais credibilidade, como disse o Sanches, em relação à questão, por exemplo, dos patrocinadores, para que o futebol tenha os recursos. Por exemplo, quando faz a venda, né, das transmissões às empresas de TV. Hoje, é importante que isto fique, né, embora venha a ser um negócio, mas é importante ter a informação de valores. E sempre foi uma caixa preta em relação às informações. Hoje está no balanço de todos os clubes. E hoje nós precisamos, já que está se passando por esse momento, que é colocado em xeque a questão das instituições, é uma oportunidade também para a CBF. E eu vejo que constituir uma agenda positiva para o futebol, trabalhando dívida com responsabilidade, trabalhando a legislação trabalhista, como disse o Sanches, é um tema que nós vamos trabalhar dentro do nosso fórum, dentro da comissão. Trabalhar a questão da formação. Tá? Grandes clubes têm CTs, mas a maioria dos clubes menores não tem. E no Brasil inteiro, quantos talentos são perdidos? E a escassez. Então nós temos esse tema. A questão dos estádios, né? A ocupação desses estádios. Se fala da violência, é um tema muito, né, muito recorrente até, mas hoje nós estamos evoluindo sobre todos os aspectos. Agora, a organização do campeonato, quem é a instituição maior? É a CBF, que precisa apresentar e discutir mais com os clubes. Eu acho que a autonomia maior dos clubes é o que está faltando para dar a credibilidade e termos campeonatos, né, calendários mais organizados e valorizar, inclusive, os atletas de futebol. Né? Pois é, essa era a pergunta que eu tinha para o deputado André Sanches. Seria o momento de formar uma liga dos clubes e os clubes organizarem os campeonatos, inclusive mais próximos dos jogadores, com uma presença, com uma participação maior? Os jogadores são terríveis. Vocês têm uma onda de jogador de meia dúzia que fala que estão milionários aí. Jogador é uma raça que não existe na face da terra. E um cara que mais ajuda jogador de futebol, mas eles são terríveis. Eles querem saber do bolso dele, mais nada. Mas tem aí um movimento de meia dúzia que achando que sabem tudo. Eles que vão lá, disputam eleição, ganham e mudem tudo, pô. E se tem 1.500 jogadores, que mude o sindicato dos atletas. Mas o que tem que ter nos clubes, eu não sei se é o momento da liga, mas o que tem que ter os clubes é uma independência maior para fazer os jogos, para fazer o campeonato. E tirando uma cláusula que outro dia que o presidente teve aí, da CBF, disse que ele vai tirar essa cláusula numa assembleia que vai haver para a mudança do estatuto. Se ele tirando isso, o arbitral dos clubes decide como é que vai ser o campeonato. Aí eu acho que já é um passo muito importante. O que isso quer dizer, deputado? Vamos supor, antigamente nós achávamos que tinha que ser ponto corrido. Se a CBF não concordasse, ela não, tem que ser mata-mata. Não adianta os clubes votar, ia ser mata-mata. Existe uma cláusula no Estatuto da CBF que a decisão final é da CBF. Ele vai tirar esse ponto.
Então, o que for decidido pelos 20 clubes da Série A, B, C e D, cada um na sua respectiva, que é o arbitral que se chama, é muito mais importante, tem muito mais liberdade. Aí, realmente, os clubes decidiram isso, não foi a CBF, foi os clubes que decidiram. E aí, tem uma pressão muito maior perante o campeonato. Deputado Afonso Ram, a gente que acompanha a Comissão de Esporte, acompanha também uma série de audiências públicas e a gente nos últimos anos tem visto todas as confederações de todos os esportes com problemas, com escândalos, com problemas de gestão. Foi do vôlei, foi do tênis, foi de todas. Não tem reeleição. Então, qual é o problema? O problema é de reeleição. O mais novo tem 20 anos no cargo. Os dirigentes são eternos. O mais novo tem 20 anos. Um dos pontos, inclusive dos pontos positivos que foi apresentado agora pelo presidente da CBF, foi exatamente de que, né, hoje eles concordam, que até pouco tempo não concordavam, de que se tenha um mandato com uma reeleição. Né? Isso foi posicionado exatamente agora nessa nossa audiência, posicionado oficialmente pelo presidente da CBF. Então é um ponto positivo. Quanto às outras entidades, né, as organizações esportivas, tem que valer para todos. Né? Nós já temos uma lei né, em andamento, um projeto de lei, que trata exatamente, né, de todas as instituições, entidades esportivas que recebem recursos públicos. Como a CBF né, não recebe recurso, né, de forma direta, não existe, só tem uma imagem institucional, ela estaria fora. Então, ficaria sempre, quando a gente faz a legislação, o CBF ficava fora. Então, hoje, da própria iniciativa, eu mesmo sou relator de um projeto na Comissão do Esporte, que vem do Senado, que trata do mandato dos clubes e de todas as entidades, não só de futebol. Eu acho isso importante, do ponto de vista, já é um avanço, que a permanência há muito tempo, porque quando você tem um projeto bom, você faz uma gestão boa, você faz a sucessão. Né? Porque você tem daquele grupo sempre alguém que tem capacidade de vir, incrementar e melhorar ainda a gestão de uma entidade esportiva. E eu acho que isso tem que valer então para todos, valer para os clubes, para as federações, para as entidades esportivas. Né? Para o Congresso, para o Executivo, para síndico de prédio. Reeleição é um câncer no país. Tinha que acabar em todo sentido. Agora, para prefeitos, nós na nossa reforma política... Prefeito, né, governador e presidente. Governador e presidente, as três instâncias. Mas tem que ser para deputado, para senador também não tinha que ter nada. Claro que votado aqui na Agora, Vânia, tem deixa quadros eu falar uma coisa para você. Isso que é interferência. Porque se nós, nos legislativos, fizer uma lei que não pode ter reeleição, não pode ter, já é uma interferência. Agora, nos clubes e nas associações que não é futebol, porque o futebol é uma coisa, o resto é o resto. Você vai na Comissão do Esporte, você fala de tudo, mas é futebol. Você fala de tudo, mas é futebol. O basquete, o vôlei, o tênis, a natação, estão lá há 30, 40 anos. E recebem dinheiro, 80% de dinheiro público. Que o Corinthians tem olímpico e nunca recebeu um tostão, nem da natação, nem do futsal, nem de atletismo, nem de raio, que os parta nenhuma. Agora tem os clubes formadores, né? De entendeu? Atletas, que aí você nunca recebeu nada, mas todo mundo se joga no futebol. O Corinthians, eu falo disso carteirinho, porque o Corinthians, eu era presidente, mudou o estatuto, não, é 3 anos de mandato, e não tem reeleição, só depois de 2 mandatos eu posso ser eleito. Claro. Que nem eu saí em 12, só posso ser eleito em 18. Claro. Então eu falo isso de carteirinha. Mas eu não admito que o Congresso, o governo, seja quem for, se interfira no meu clube, o que eu tenho que fazer no meu clube. Isso é um absurdo. Mas uma regra porque eles deram dinheiro para montadora, para bilionário, para universidades particulares e não pediram nada em troca. Daqui 4 anos as universidade privada vão estar aqui pedindo de novo refinanciamento, pedindo empréstimo, pedindo raio que os parta aí. Por que no futebol querem? Porque dá mídia, porque muita gente aparece. Isso vem do governo até o clube e se mete muita gente nisso. Deputado Afonso Ram, para encerrar. A gente tem algumas discordâncias, mas temos um grande objetivo, que é estabelecer uma pauta positiva, né? No caso da comissão especial lá, né? A subcomissão do futebol, mas a gente trata das questões de todas as modalidades esportivas, até porque o Brasil está sendo sede agora, né, das Olimpíadas e Paralimpíadas, que, né, agrega todas as modalidades. Então nós temos que dar força, porque o esporte associado à educação é inclusão social. Nós estamos tratando muito com essa ênfase, porque o Brasil, que é um país que ainda tem, né, suas carências sociais muito graves, você tendo o jovem na escola associado a uma atividade esportiva, aos clubes formadores, que é um avanço já da nossa legislação, precisou legislação, e a legislação já melhorou. E aí é que nós vamos trabalhar, né, um contexto onde o esporte forme, né, cidadão,
forme atletas de desempenho, medalhistas e craques de futebol. É esse o grande desafio. E as políticas públicas que nós temos, elas são carentes. Hoje, você vai numa escola pública, não tem nenhum ginásio coberto, certo? Então nós temos que trabalhar, né, no sentido de priorizar exatamente esses investimentos. Infraestrutura, organização, e são duas coisas separadas, mas as duas são importantes. A legislação de futebol é uma coisa e a legislação das outras modalidades esportivas é outra. Quando a gente mistura a legislação é que dá problema. E hoje, eu acho que esse é o grande desafio, de estabelecer, né, um trabalho aí para o esporte no seu sentido. Fortalecer o futebol, nós estamos tendo essa oportunidade, mas trabalhar as outras questões das modalidades esportivas. Quem vai agradecer vai ser os nossos jovens brasileiros. Muito obrigada, deputado Afonso Ram. Muito obrigado, deputado André Sanches. O Brasil em Debate vai continuar esse debate. E se você quiser rever ou compartilhar esse programa, vá à nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.